agora, continuando, vamos lá. Nós estávamos a falar dessa primeira questão do exame, que, assim, para o nível das questões de exame nacional, ela tá fácil, tá? Então, tem que Ok. ter um pouco de noção também do quanto Ah, tu tens que pronto. aprender para resolver pelo menos as questões fáceis, percebe? Ok. Essa aqui é uma questão fácil. Muito bem. Agora, continuando aqui. Nós estamos a procurar o contradomínio, ou seja, como tu falasse agora há pouco, os valores de y. Bem, os Certo. valores que a função ela pode assumir. Definida por, e a função g, como eu já falei, ela está relacionada com a função f de x. Então é claro que o contradomínio da função g vai estar relacionado com o contradomínio da função f. Ok? Ok. Muito bem. Então vamos usar essa informação. Deixa eu colocar aqui para que eu possa lhe enviar depois. Muito bem. E nós temos então que o contradomínio da função f é menos 1, 3. E a gente sabe que para qualquer valor de x, né, de acordo com o que o próprio enunciado está nos falando aqui nessa primeira linha, nós sabemos que a f de x ela vai estar entre menos 1 e 3, né? É isso que está escrito aqui, certo? Exato, exato. O valor Aham. do f de x, o valor que isso aqui pode assumir, a resposta da função, o y, né, em outras palavras, porque isso aqui é a mesma coisa que y, certo? Escrever Certo. y igual a x mais b, por exemplo, ou escrever f de x, dá na mesma coisa. Então, esse valor está entre menos 1 e 3, né? Sendo assim, se eu simplesmente alterar as possibilidades de entrada aqui, as respostas não alteram, elas continuam indo de menos 1 a 3, né? Por exemplo, um caso clássico de função, que é o seno, né? Essa função ela Sim. tem uma característica muito interessante. Ela tem como valor máximo de altura 1 e mínimo menos 1, né? Ela é oscilante. Uma função senoidal, ela oscila, ela sempre vai e volta para o mesmo lugar. Ok? Essa aqui é a famosa seno de x. Mas se eu por acaso falasse que agora não é mais seno de x, é seno de x menos 2, por exemplo, o máximo que iria acontecer com essa função aqui é ela ser um pouco deslocada, ok? Ok. Ela só vai mudar onde ela começa, em outras palavras. Ela começaria em outro lugar, ok? Sim. É uma característica que não altera as alturas máximas dela. Eu alterar a parte de dentro da função. Por que eu estou falando tudo isso, né? Parece inútil. Mas eu estou falando tudo isso porque isso de fato aconteceu aqui no enunciado, né? Olha só. Aqui ele está falando de f de x menos 2. Eu alterar, então, as entradas, o domínio, a princípio não vai alterar o contradomínio, ok? Ok, ok. Sendo assim, então eu posso continuar dizendo, eu posso escrever aqui para você lembrar depois, né? Vou escrever. Sabendo que alterando as entradas não alterarei o contradomínio, lembre-se do exemplo da função sen. Temos que, olha só, isto não vai alterar se eu simplesmente colocar um menos 2 ali dentro do x, ok? Dentro da f de x. Claro, tudo que eu fizer no exame nacional, eu tenho que argumentar, tá? Então Ok. aqui não tem uma conta, né? Mais um argumento mesmo, Ok. ok? Eu vou ter que. Uma justificação. Uma justificação, exatamente. Ok. Ah, muito bem, muito bem. Então, o que que acontece? Está aí justificado. Agora, quando nós olhamos para a nossa equação, né? A equação da G, que é isso aqui, eu Sim. já fiz a alteração para ficar mais parecido com a G, porque é a G que eu estou procurando, não é mesmo? Eu percebo que para que isto vire a G, eu ainda preciso somar um, percebeu?
Ah, Que sim, a sim, G sim. tem é isso aqui mais um. Muito bem. Exato. Então eu vou pegar essa expressão aqui e vou somar um. Ok. O X vai ser substituído a isso? Não. Não? Eu só estou somando um. Ah, ok, ok, ok. Falei nada sobre substituir, né? Eu quero transformar E- a expressão que eu já conheço contra domínio em G, para eu chegar na resposta. Só que G é parte da expressão que eu já conheço contra domínio, mais um. Então, eu copiei, só que agora eu vou somar mais um, para ficar igual a G. Ok. Ok? Então, significa Sim. que eu tenho aqui, já é a G de X. Mas eu não, como eu tenho uma desigualdade, eu não posso simplesmente somar apenas no meio. Eu vou ter que somar em todos os lados da desigualdade. Somo um aqui e somo um aqui também. Para Ok. manter a Ah, desigualdade, para manter a lógica da desigualdade. Entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, que eu dizer assim, que você tem mais dinheiro que eu. Só que daí, eu somo um euro na minha conta. Para que você mantenha-se tendo mais dinheiro que eu, você tem que somar pelo menos um euro na sua. Assim você vai ter certeza que sim. você Estou a continua com. entender. Percebe? Você Sim, estou a continua com entender. mais dinheiro que eu. Exatamente. Ok. Então, a ideia é essa. Por isso que eu somei, por isso que agora, né, nós podemos reescrever isso aqui como zero. Isso aqui dá zero. Isso aqui é g de x. Isso aqui é 4. Percebeu? Sim, sim. Estou a perceber. Então, nós chegamos que o contradomínio da G está entre zero e 4. Será que nós temos essa possibilidade? Temos aqui, resposta C. Bem, Ok? sim. Percebeu a ideia? Está Vamos certo. recapitular. Então, nós Ok. tínhamos algumas informações sobre a função f, em especial o contradomínio, a informação do contradomínio. E o problema pedia qual era o contradomínio da G, sendo que a G se relaciona com f dessa forma. Tá? Certo. Então, eu escrevi aqui a f, ah, escrevi, em outras palavras, o que já está escrito aqui, mas de uma forma um pouco mais Aham. matemática, né? Uma forma que dá para fazer mais manipulações. Eu argumentei que se eu alterasse o argumento aqui da f de x não mudaria o contradomínio. Então eu fiz isso. Não altera de fato, eu te mostrei até naquele desenho do seno. É verdade. Então eu já percebo que para que apareça G, que é o que eu realmente quero, isso aqui ainda tem que ser somado um. Então, eu peguei essa expressão e somei um em todos os lados. Assim apareceu o G aqui. Não só apareceu o G Certo. aqui, como apareceu a resposta também, percebe? Sim. Pronto, então encontramos o Estou a entender. contradomínio, essa é a resposta. Bem, antes que eu já vá fazendo outra, eu não gosto de trabalhar assim. O que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou preparar uma questão extremamente parecida com essa, alterando Ok. apenas os valores, ok? Daí eu Sim. vou te mandar para que você tente fazer sozinho, sem muita minha ajuda. Até Ok. porque no exame eu não vou estar lá para te ajudar. Então tu É tentas verdade. desenvolver um pouco sozinho e me envias uma foto para eu verificar o que tu consegues fazer sozinho ou não, tá? Então eu vou preparar a Ok. questão aqui e já coloco ela para você, tá? Ok, ok. Pronto. Vou colocá-la aqui. Ok. Não só vou colocar aqui, como, veja, né? Bem semelhante. Sim, é Como verdade. eu vou lhe enviar o que eu já fiz, para que tu possas olhar, né? Todo passo a passo e consigas resolver sem minha ajuda, tá? Vamos ver.
Ok. Posso só ver o passo a passo? É, Tá no como seu é que a gente. WhatsApp. Ah, aqui no. Este não é só o exercício? Não, tá a questão toda no seu WhatsApp. Ah, então para mim só está a aparecer o exercício por algum motivo. Ah, verdade. Desculpa. Estranho. Ah, Só um instantinho. Agora sim. Obrigado por ter avisado. ok. Então, deixa-me lá ver isto.
A mim deu-me -1 e 5. Não é nenhuma das -1 e opções. 5. Acho que sim. Vamos Hum, lá. Eu fiz -2 mais um vai ser menor ou igual que f, f e depois g de parente x menos 3 mais um e depois menor ou igual que 4 mais um. Não seria bem, isso? se tu quiseres me enviar o passo a passo aí, Ah, eu fiz no papel. Eu posso mandar. pode mandar uma foto. Ah, eu mando. Eu fiz assim. Quer dizer, se calhar está um pouco torto. Vamos ver. Fico torto. Bem, daí tu colocasse de -2, tu colocasse de -2 a 4, Sim, e daí tu somasse 3 aqui, sim. muito bem. Opa, era isso. Tu somasse 3 ali, e tinhas -2 aqui, certo? Pois é. Tinha um -2. Daqui tu colocasse mais um, era para ser menos É, e, 2. e eram -2. Pois é, porque eu estava. Sem problemas. Sim, Refaça aí ok. todo o passo a passo, tá bom? Ok. E aí me envia de novo, como se tu tivesses a fazer para o exame nacional mesmo. Então, mas ali a seguir ao -1, quer dizer, ao -2 mais um, mantenho mais um ou Porque você mantenho. manteria o mais um? Não tem um, não, problema. Tem um -2, certo? Sim. Então, onde tens o mais um, tu tens que colocar -2. Pois para ser equivalente em todos os lados. Para ser Exato. igual. Ok. Exato. Então é o -4,2. É a opção A. É isto que vai dar.
Exatamente. Ok, Menos 4,2. Muito bem. ok, Então ok. percebeu bem, percebeu bem. Agora percebi, sim. Agora percebi como é que se faz. Muito bem, é essa a questão, né? Ok. Temos muitas questões aqui no Exame É verdade. Nacional. É verdade. Ah, então vamos lá, vamos para a próxima. Vamos lá. 2. Uma orquestra está a realizar audições. No primeiro dia das audições, participaram apenas candidatos a flautistas e violinistas. Então é um típico problema de probabilidade que aparece no Exame Nacional sempre. O Ok, problema ok. anterior, às vezes, não cai no Exame Nacional, tá? Problemas como o anterior. Mas um problema como esse aqui, você pode ter certeza que vai cair. Ok. Todas as provas de Exame Nacional tem uma questão Cai dessa. sempre. Ok. Então, pode confiar. E claro, esse problema aqui já está num nível de dificuldade muito maior. Sabe-se que 3/5 dos candidatos eram violinistas. O número de candidatos estrangeiros era igual ao número de candidatos portugueses. 3/10 dos candidatos estrangeiros eram flautistas. Muito bem. Selecione-se o acaso dos candidatos que participaram no primeiro dia das audições. Determine a probabilidade de esse candidato ser português, sabendo que é violinista. Apresente o resultado na forma de fração irredutível. Então, vamos focar na pergunta. Determine a probabilidade de esse candidato ser português, sabendo que é violinista. Muito bem. Então, nós estamos falando de um problema que envolve Probabilidade. instrumentistas aqui, tem os É. flautistas, tem os violinistas, tem os portugueses e tem os que não são portugueses. Ok. Então, nós temos aqui vários tipos de elemento. Esses que eu citei, flautistas, violinistas, portugueses e não português. Né? Você pode ser um flautista português ou um flautista não português. Você pode ser um violinista português ou um violinista não português. São 4 tipos de pessoas que estão sendo estudados aqui, ok? Ok. Ok. Em tudo isso, o que é que o problema está a pedir para a gente? Ele está pedindo a probabilidade de esse candidato ser português, sabendo que é violinista. Tudo bem. Isso na estatística a gente chama de probabilidade condicional, porque existe uma condição nessa frase para a probabilidade nesta frase que eu selecionei, nisso que o problema está a pedir aqui. Qual é a condição aqui? A condição é que ele é violinista. Né? Eu quero saber qual é a É. probabilidade dele ser português, só que eu já sei que ele é violinista. Então, em outras palavras, sabendo que ele é violinista, qual é a probabilidade dele ser português? Ok? É isso. Ok. Então, o que o problema está a pedir para nós aqui é a probabilidade de ele ser, vou colocar N de nacional, ok? Vamos Ok. misturar com P de probabilidade. Probabilidade de ele ser português, sabendo que ele é violinista, ok? Essa barra, Ok. ela significa sabendo o que na matemática. Então, qual é a probabilidade de ele ser português, sabendo que ele é violinista? É É isto. isso que o problema falou aqui, né? A gente tem Exato. uma fórmula que resolve isso, né? Existem algumas, mas em especial nós temos essa aqui, uma fórmula bem famosa, que é a interseção entre ele ser português e ser violinista, ou seja, quem que vai estar aqui? Vai estar a probabilidade ou a quantidade de portugueses violinistas, ok? Sim. Isso. Para entrar nesse grupinho, tem que ser português e violinista ao mesmo tempo. Então, algumas pessoas já confundem as coisas aqui, né? Algumas pessoas já confundem porque elas pensam, isso aqui é igual a isso, né? Mas não é. Certo. Ok. Aqui, veja o que significa isso. Qual é a probabilidade dele ser português sabendo que ele é violinista? Então, eu vou estar pensando só entre os violinistas, entendeu? Ok. Não vou estar pensando entre os flautistas. Quando eu for Pois.
quando eu for descobrir essa probabilidade, só me importa calcular ali baseado nos violinistas. Ok? Exato. Agora aqui não. Aqui já é uma outra coisa. Essa probabilidade aqui, ela está nos dizendo, ou perguntando que seja, qual é a probabilidade de, entre todas as pessoas aqui, nesse estudo, você escolher uma aleatoriamente que seja ao mesmo tempo português e violinista. São coisas diferentes, entendeu? Aqui eu já ignorei todos os flautistas. Aqui não. Aqui é uma Ok. probabilidade pensando em todo mundo ao mesmo tempo, ok? E aqui de novo, embaixo a probabilidade de ser violinista. Muito bem. E nós temos muitas informações aqui, né? Por exemplo, aqui nós já temos até a quantidade de violinistas, certo? Exato. Nós temos que a 3 quantidade de quintos. estrangeiros é igual de portugueses. Então, né, isso significa que Significa 50% é português, 50% é estrangeiro. estrangeiro. Isso. E por aí vai. Então, nós podemos fazer uma tabela de entrada dupla. Essas tabelas Ah, aparecem pois. com bastante frequência, tá? Então, eu vou escrever uma dessas tabelas aqui, como é que ela funciona. Tu podes fazer uma linha para ser português e não ser português. Na estatística, a gente normalmente fala que essa barra nega a coisa. Então, se Eu N barra, lembro-me de ter feito lembra? qualquer coisa assim. Ótimo, Mas foi com outros exemplos, não é? acredito que sim. É E, que- então, N é português, N barra não é português. E certo. aqui vão ser quem é violinista e quem não é violinista, que no caso é os flautistas, ok? Exato. E aqui vai ser o total. Vamos colocar assim, total de tudo, beleza? Sim. Então, por exemplo, aqui, eles falaram para nós algumas coisas neste enunciado. Ele falou que 3/5 dos candidatos eram violinistas. Muito bem. Deixa eu aumentar aqui também. Então é uma tabela de 3 por 5, certo? Aqui tem essa coluna do total aqui que ajuda a gente a calcular coisas. Por Certo. exemplo, se 3/5 é violinista, então significa que aqui embaixo é 3/5. Porque, de novo, existem Ah, quatro sim, tipos de exato. pessoas. Tem os violinistas portugueses e os violinistas estrangeiros. Eu não sei quanto é para cada aqui, mas eu sei que a soma deles vai ser 3/5. Porque é isso Exato. que está Ok. escrito aqui. Sim. 3/5 são violinistas, independente se é português ou estrangeiro, né? Sim. O número de candidatos estrangeiros era igual ao número de candidatos portugueses. Muito bem. 50% para cada. Então, eu não sei quem era português e violinista, português e flautista, estrangeiro, violinista, estrangeiro e flautista. Mas eu sei que no final vai ser metade para cada, certo? Sim. Muito bem. Então lembre-se de onde veio isso. Metade para cada, por Sim. causa Ok. daquela frase ali. Eu posso até pintar, tipo, isso aqui veio isso. Ok. Ok. Isso aqui veio disso. Agora, 3/10 dos estrangeiros eram Era um flautistas. flautista. 3/10 dos estrangeiros eram flautistas. Muito bem. 3/10 dos estrangeiros estão dentro dos estrangeiros. Tem 3/10 de flautistas. Entendo, percebo, percebo. Bem, vamos lá. Essa informação, ela não consegue ser embutida diretamente na tabela, mas a gente pode começar a perceber o que ela significa para nós, né? Ok. Porque o que ela quer o que é isso, né? 3/10 dos candidatos estrangeiros, só entre os estrangeiros 3/10 eram flautistas. Muito bem. Então vamos pensar assim.
A probabilidade de ser violinista, como a gente já colocou lá, é 3/5, né? A probabilidade de ser português é igual à probabilidade de não ser. Só estou reescrevendo algumas coisas, né? 1/2. Ok, E a ok. outra coisa que ele falou pra gente é a probabilidade de ele ser flautista e ser estrangeiro é igual, né? Não é que tá escrito aqui? A única estrangeiros eram flautistas, certo? Certo. Ah, agora, o que que vai acontecer aqui? De certa forma, isso aqui é a mesma coisa que está aqui, tipo, o tipo de informação é uma probabilidade condicional, entendeu? Porque Ok. aqui a condição é que dentre os estrangeiros, né, 3/10 é flautista, ok? Então, sabendo que você está falando dos estrangeiros, 3/10 é flautista, percebe? Exato. Sim, Então, tu estou a pode perceber. dizer assim que a probabilidade de ser flautista, sabendo que é estrangeiro, é igual a 3/10. Percebeu? Sim. Tá bom. Então, é isso que eu vou escrever aqui. Ok. 3/10. Mas, de novo, né? Eu posso encontrar informações interessantes aqui. Vamos pensar de novo aqui, né? O que que são essas tabelas? Elas, na prática, são, é, como eu posso dizer assim, são interseções, né? Porque o que que é isso, por exemplo? Isso aqui é, qual é o valor que eu vou colocar aqui, né? É a probabilidade da pessoa ser violinista e português, concorda? Para entrar Ok. aqui nesse quadrinho, tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então nós temos que estar a falar de interseção, percebe? Ok. Mas claro, de novo, em nenhum momento foi dito interseções aqui no enunciado. Foi pedido até, né, algo associado à interseção, mas eu não sei qual é a probabilidade de ser violinista e português. Eu não sei qual é a probabilidade de ser violinista, ou melhor, flautista e português. Também não sei a probabilidade de ser violinista e estrangeiro. E não sei qual é a probabilidade de ser estrangeiro e violinista. O que eu sei é que, sabendo que é estrangeiro, a probabilidade de ser flautista é 3/10. É isso que essa frase está dizendo. Sim. É uma probabilidade condicional, não é uma interseção. Já conversamos sobre isso, né? Por isso que eu foquei Sim. tanto nessa diferença entre probabilidade condicional e interseção, ok? Ok. Essa leva em conta todo mundo para fazer a probabilidade. O valor aqui leva em conta apenas a condição, que é, no caso aqui, ser violinista. No caso aqui, ser estrangeiro. Tendo em vista isso, eu também te mostrei agora há pouco que essa coisa tem uma equação, né? A equação ela é sempre a interseção dividido pela probabilidade da condição, ok? Ok. Isso está aqui, isso também está aqui, é uma fórmula. Acho que isso aqui a gente chama de teorema de Bayes. Uma fórmula que aparece aí na escola, ok? Né, aqui, ó. Ok. Interseção dividido pela condição. Interseção dividido pela condição. Muito legal, porque agora nós temos valores. Esse aqui é 3/10. E qual é a probabilidade dele ser estrangeiro? 50%. Nós já colocamos isso aqui, né? Exato. O total é 50%. Eu não sei quanto que é violinista, flautista, mas eu sei que o total de estrangeiros nessa brincadeira aí era 50%, um meio. Então, olha só que eu estou a ponto de encontrar aqui. Estou a ponto de encontrar a interseção, que é o que entra no meio do quadrinho. Então, se eu fazer uma matemática básica de passar para o outro lado multiplicando, eu vou chegar aqui
A interseção, ou seja, para a pessoa ser flautista estrangeiro, é 3/20. Ok? Eu passei um meio multiplicando. Uhum. Multiplicação de frações. Percebe? É o denominador e depois, calma, os denominadores multiplicam, os numeradores também multiplicam em cima, era isso, não era? Exatamente. É. Então, a nossa tabela aqui tem mais um elemento. E agora que nós temos mais esse elemento, vamos levar em conta que é possível completar a tabela. Eu não vou ter tempo de fazer isso nessa explicação, mas não é difícil. A única coisa que você precisa fazer são contas de fração. Por exemplo, Ok, você pode encontrar essa nuvenzinha marrom. Como? Entendendo que o valor que está aqui, que a gente não sabe ainda, né? Pode chamar de sim, x, por exemplo. Mais x, né? Mais esse valor aqui, tem que dar um meio, certo? certo. Porque a soma dos dois valores dessa linha tem que dar um meio. Tem que dar um Então meio. você vai encontrar o Ok, x aqui fazendo isso. estou a Uma vez perceber. que você encontrar o x fazendo isso, você pode encontrar o y, pela mesma lógica. Né? Você vai saber o valor do x. O x mais o y tem que dar 3,5. Ok. Então você consegue Uhum. encontrar o y. Sabendo o y, você consegue encontrar o z. Ok? Exato, estou a perceber. Estou a Outra perceber. coisa que Uhum. dá para fazer, até talvez para encontrar o z mais rápido, é entender que a soma disso aqui, obviamente, dá 1, não é? Sim, Meio mais meio é 1. Então, com isso, você exato. consegue encontrar esse valor aqui, que claramente é 2/5, né? E 3/5 Sim, mais quanto dá exato. 1? dois Exato, quintos. exato, exato. Então, com esse 2/5, tu já consegue achar aqui também. São várias formas, né? Então, tu É tens verdade. informação suficiente para encontrar toda a tabela, e tendo toda a tabela, tu podes então encontrar o que o problema está a pedir, ok? Perceber. Veja, Estou a perceber. interseção de português com um violinista. Em outras palavras, tu vai precisar desse cara aqui. Aham. Esse é o cara interessante. Qual é a probabilidade de ser violinista? Tu já sabe, 3/5. Então, o cara de baixo já tem, isso aqui é 3/5, não é mesmo? É. Porque o enunciado até falou, 3/5 são violinistas. Então, tu já tens ali embaixo. Precisa só dessa interseção aqui, que é esse primeiro elemento da tabela. Percebe? Estou a perceber, E sim. tu podes encontrar ele fazendo todos esses passos a passos que eu estava a te explicar, certo? Ok. Muito interessante. Então tá bom. Eu vou te enviar isso aqui. Espero que tu termines Ok. aí sozinho. E tu pode Obrigado. me enviar depois para corrigir, se for o caso. Ok? Ok, ok. Eu vou tentar Acho fazer. que a explicação foi muito boa, mas tens bastante coisa aí para estudar, hein? É muito trabalho. É para Muito aprender trabalho. Se tu depois. quiseres tirar uma nota razoável aí no exame, né? Com Ah, convicção, tem muita coisa sim, ah, cara. desde que eu consiga entrar na universidade, pá, pronto. Já não dava jeito. E depois. É, mas mesmo assim, depende muito. Eu não sei se só com o 9,5 dá para. Tem uma chance tão grande de entrar. Que eu acho que funciona. Quem tiver maiores notas, não é? Tem mais facilidade de entrar. Sim, com certeza. Acho. É, pois. Mas tens que ter medo do exame, cara. O exame nacional é uma prova difícil, tá? É. Então tenha respeito ao exame. Porque mesmo eu, às vezes, não consigo começar as questões do exame, sabe? Estou a Elas são perceber, um pouco sim. difíceis. Elas são um pouco É melhor difíceis. levar isto a sério mesmo. Principalmente para quem não tá bem em matemática básica, né? É Então, verdade. É verdade. parece que tu tens algumas dúvidas aí nas manipulações matemáticas ainda, coisas do gênero, que não podem ter no exame nacional. Ok. O explicador que corrige lá, ele não vai levar em conta que tu não saibas fazer uma subtração, né? Tipo aquelas primeiras manipulações, as Uhum. manipulações de fração, certo? Pois, Então, exato. tens que melhorar isso.
Qualquer coisa tem eu, né? Tu pode me chamar aí para ter Ok, mais explicações. Eu vou te mandar os meus horários, que já estão modificados um pouco. Se tu quiseres ok, fechar um pacote, só me chamas, tá bom? ok, ok. Então tá bom. Até, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado, Eu que agradeço muito. agradeço, até. Tchau, tchau.